Hoje, como eu havia dito para vocês, né, o Hélio não vai poder participar hoje, devido aos compromissos do IF, da banca, e pela pauta que ele havia passado para nós no grupo, a gente tem um tema aqui que é sobre justamente a discussão sobre as ações emergenciais a serem, só um momentinho, a serem tomadas mediante um novo período de escassez. E também o Rawander tinha pedido para nós, até enviou um documento da BRF, né, que é uma solicitação que eles fizeram. E também a outra questão é sobre a discussão da minuta, na verdade, da deliberação sobre a mudança de nível quando tem uma previsão ali de chuva, né, Fabrício? Então, acho que seriam esses três temas de hoje. Acho que a gente pode começar do início daquele primeiro tema, que é justamente sobre a discussão sobre as ações emergenciais a serem tomadas mediante um novo período de escassez. Aí, se o Fabrício quiser colocar, né, nós a par da situação, como é que está o boletim de hoje, visto que ontem teve precipitação, né, essa semana toda aí, para a gente poder já ter as ações, como que está o nível. Aí seria contigo, Fabrício. Joia, então eu peço desculpas pela minha câmera aí que não está aparecendo, eu estou com ela aqui conectada, mas não está indo, então vocês não me verão. Eu compartilhei já a página lá do monitoramento, né, do Ribeirão Abóbora, e como fomos noticiando, né, no site aí no grupo, né, tivemos uma chuva lá no dia 15, né, uma chuva boa lá dos 12 milímetros, justamente na bacia da Abóbora, né, e ontem para hoje, né, tivemos também uma precipitação muito boa. Deixa eu ampliar as informações aqui. Bom, eu estou numa sala aqui que está tendo outras reuniões, se vocês estiverem ouvindo, me desculpe aí, outras pessoas falando. Bom, então, antes, né, de tudo, mostrar aí a situação, né, de ontem, né, sempre lembrando de que o boletim, né, ele fecha em um dia, né, completo. Como o Carlos havia questionado nos outros dias, é a vazão média, só um pouquinho, calma lá. Ah, Deus, cadê? Isso, aí essa vazão média diária aqui, ela corresponde a 95 a 96 medições, né? Que ocorre no manancial, é de 15 em 15 minutos. Eu acho que eu organizei um gráfico aqui que vai ficar melhor para ver. Então, a vazão média diária constitui-se disso, né? Dessas 95 medições. A média móvel, que ontem, né, registrou em 1.049 litros por segundo, ela é a média dos 7 dias anteriores, né? Então, ela dá essa média diferente para justamente não mudar abruptamente, né, essa vazão. E, bom, e esse conceito ele é utilizado em todas as outras bacias críticas de Goiás, né? A média móvel e a vazão média diária. Aí, para estabelecer o estado de vazão, por exemplo, o Meia Ponte tem um critério, né? Que ele não utiliza as médias da média diária como nós utilizamos aqui, né? Eles pegam somente duas medições, né? Aquelas convencionais de uma estação convencional, né? Que era medida de 7 da manhã às 5 da tarde, né? 7 e 17. E eu acho que o Piancó ainda não tem um critério tão claro, mas está igualzinho esse daqui, né? Nosso, do Abóbora. Bom, o que houve, né? Na bacia de ontem para hoje, né? De ontem, na verdade, né? Choveu bem aí na estação que fica na UniRV, né? Que ela abrange bem a borda da bacia do Abóbora. Esses 24 milímetros correspondeu a isso. Aí eu coloquei essas duas outras estações para a gente ter um certo parâmetro, né? Porque às vezes chove na área urbana e não chove na Abóbora, mas tem ocorrido o contrário, né? Tem chovido, assim, de acordo com esses dados, eu não estou em Rio Verde, né? Então eu não consigo enxergar aí as precipitações bem. Mas essa Vila Santo Antônio, né? Ela fica mais ali próximo do Ribeirão Laje e o céu, aliás, mais próximo da BR, e essa Céu Azul mais próximo do Ribeirão Laje. Então, ontem, Santo Antônio choveu menos e o Céu Azul um pouco mais. São estações do CEMADEM, e, né, que dão uma espacialização até interessante. A previsão de tempo, né, nós estamos aí com, né, expectativa de chuva nos próximos 3 dias.
Então, o nosso cenário chuvoso é interessante, é bom. Tá, aí aqui em cima, né, eu coloquei, deixa eu colocar o laserzinho, fica mais fácil esse bicho aqui. Aí, aqui em cima eu coloquei esse estado de vazão e monitoramento, né, o que registra, né? O que está registrando aqui hoje? É o nível de atenção, né? Porque ele voltou acima de 1.020 litros por segundo, né? Aquele estágio lá, ó, aqui, ó, entre 1.526 e 1.020, então é um estágio muito bom. Aí eu coloquei essa informação. A outra do estágio de vazão vigente é porque aí é uma interpretação que nós vamos discutir posteriormente, né? Aquele texto da deliberação, né? O parágrafo 2º, artigo 5º, né? Hoje, como findou os 7 dias, né, eu coloquei aqui o estado de atenção também, que está vigente. Então, as duas circunstâncias. Nós vamos discutir isso melhor mais para frente, então eu deixo para gastar essa questão mais adiante. Bom, aí aquelas questões dos históricos, né? Já choveu aí uns 38 milímetros na bacia, que recuperou bastante as médias móveis, né? Isso é muito bom. Tá, outras informações, então o gráfico mostra isso, né? Lá no segunda-feira passada, antes da reunião, tinha dado essa média diária de 789, né? Aí permaneceu a segunda, terça e quarta. Na quinta tivemos um evento chuvoso bom, né? E elevando a média móvel aí acima daquele nível de restrição. Aí foi melhorando, né? E hoje estamos nesse outro estágio melhor ainda, né? Então, o estágio amarelo saiu do radar com previsão de que a gente mantenha-se, né? Dessa forma. Aí tem que esperar o outubro, né? Para saber como será. Bom, no geral é isso. Deixa eu só mostrar não sei se está vendo aí a tela. Eu mudei de tela, claro, Carlos. Está vendo ela ou não? Os gráficos? Sim, você está no Excel, né? Isso. Ok. Aqui é o comportamento do monitoramento, né? Isso aqui foi de meia-noite de ontem, né, dia 19, até as 8 da manhã de hoje. Então, o vermelhinho é o registro lá da saneado, né, que a gente vê lá no supervisório. Dependendo de como eu configuro, ele fica aí mais espetado, né? E o azul é o monitorado lá no manancial, né? Então, passamos lá o dia 19, praticamente aqui a 1.100, 1.100, 1.100, teve uma queda, né, no meio da tarde. Aí veio a chuva, mais ou menos, aqui, ó, 8 da noite, mais ou menos, né? O rio subiu lá para os 2.000, né, mais de 2.100 litros por segundo, né? Aí começou a cair de novo no meio da madrugada. Então, esse é o comportamento. Às vezes a gente não... só a média lá, né? A gente não consegue enxergar direitinho como que se comporta, né? Então, nós estávamos no nível bom, né? Considerado semana passada. Subiu bem, né? O que fez aqui o vermelhinho, a captação da Saneal, o que fez ela ali nas 5 da manhã até às 7h30, mais ou menos, parar até a captação, né? Aí a Catiúcia que entende melhor, né? Às vezes vem muito sedimento, não sei, né? As tranqueiras lá que eles podem diminuir, ou porque tá com os reservatórios cheios, né? Isso depende também. E, bom, esse é o comportamento diário. Eu queria ter mostrado isso lá antes, não consegui, eu consegui organizar aqui hoje, né? Esse é o comportamento lá do ponto de monitoramento, considerando o registro da Saneago e do manancial, né? E um alerta é que essa semana não recebi os dados da BRF nem da Comigo, né? Então, não pude atualizá-los, né? Só. Referente a esse ponto aí do manancial, Carlos, é somente isso. Ok, Fabrício. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu só vou agora também ressaltar o pedido do Felipe, né? Para quem está presente na reunião, que deixe lá no chat o nome e a entidade, só para que ele possa fazer a questão do relato, né, Felipe? Eu imagino. Tá? Outra questão, isso. Outra questão da reunião, Fábio, só te fazer uma pergunta. A questão de previsão de precipitação, e se a gente tem, como que está, e a previsão é manter nesse nível, ou a gente pode ser que a gente volte para o nível anterior? Bom, eu creio que essas chuvas que estão
previstas nessa semana, inclusive hoje, amanhã e depois. Eu vou até compartilhar a tela aqui, porque eu sempre uso, o Reginaldo sempre expõe aquele compiladozão lá, né, aquele resumo, agora eu esqueci o nome, aquele arquivo, né, que ele nos mostra. Bom, eu utilizo lá, eu não sei encontrar aquele arquivo, né, que ele compartilha, mas aí venho no site do Clima Tempo, né, eu já tenho aqui registrado Rio Verde e tem os próximos 15 dias, por exemplo, né, e daí ele me organiza um calendário aqui de previsões, né. Semana passada, não, foi passada, retrasada, que tivemos a presença do André, né, do Cimego. O método e o modelo que é utilizado pelo Cimego é diferente, né, desse do Clima-Tempo. Eu não sei precisar, especificar, né, como que são os modelos. Inclusive, alguém colocou um mapa bacana no grupo, né, eu acho que é um outro método ainda diferente desse que o Clima-Tempo também utiliza, né. Bom, aí eu não sei falar dos modelos, né, não é minha especialidade, daí eu fico confuso. A gente usa essas informações que estão disponíveis aí mais fáceis, né? E, bom, não sei se está vendo aqui a tela, né? Aqui tem um calendáriozinho que mostra, né, nos próximos 15 dias, por exemplo, que eu escolhi aqui, né? Como será a questão de chuva, né? Então, olha só, nesses próximos 3 dias temos uma previsão aí de 30, 60, 75 milímetros, né? Com uma probabilidade muito boa, inclusive. Deixa eu ver, por esse dado aqui eu não consigo ter a probabilidade, mas eu acho que eu pus no boletim, né, lá de 87, 67, 83, 67 e 83%, né, que ocorra. Inclusive, essa previsão é que tínhamos antes lá da chuva do dia 13, né? No dia 13, aliás. Então, assim, tá bem assertivo, né, as previsões aí do clima-tempo, isso é muito bom. E ele vem aí com algumas expectativas de chuva e até o fim do mês, praticamente, né? Até o dia 19. Aí, acima de 15 dias, eu já vi alguns climatologistas e meteorologistas falando, né, que há muito erro, né? Essas especulações, expectativas, né? E daí, aqui no clima-tempo aparece zero, às vezes o modelo dele não considera, né, um período muito longo. Então, eu não sei dizer, né, aí, de acordo com esses modelos, como que seria o mês de outubro. Essas questões de chuva, Carlos, não sei afirmar. Não, tá certo. Mas pelo menos para a próxima semana, vamos colocar assim, a gente está bem respaldado com a questão da precipitação e provavelmente a gente não desce para o nível de restrição, né? Eu acho muito difícil a gente retornar ao nível de restrição, porque, só um outro parêntese, essa média de hoje, né, de 1.141, ela foi registrada no último período, no último dia chuvoso, que nós estávamos lá em junho, dia 18 de junho, nós tivemos essa média no manancial. E até cair, é claro que, né, o solo ainda não está recuperado, né, mas a gente teve junho, julho, agosto, todinho, né, até chegarmos ao nível de restrição, né, até o início de setembro, na verdade. Então, essa média diária de 141 comparada de mês de junho, então é muito boa. E a média móvel é do início de julho, né? Então, eu acho muito difícil a gente retornar a esses níveis de restrição. É uma expectativa minha, né, pessoal. É isso aí. Não, tá certo, então. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, o pessoal da BRF, quiser sanear, enfim, os produtores, alguém, quem quiser questionar, pode, fica à vontade. Fabrício, boa tarde. Boa tarde. Acabei de receber aqui o relatório do CIMEG, que o André me mandou hoje pela manhã, era 10 e pouco da manhã. Tem só uma discrepância com relação à previsão para Rio Verde, porque na previsão que você apresenta aí para amanhã, fala-se em 30 milímetros. A previsão do CIMEG, que é especificamente soltada para prazos de 24 horas, joga uma previsão de só 5 milímetros. Isso mesmo, né? Então, são modelos diferentes, né? Do clima-tempo aí, que eu confesso que não sei o nome, para esse do CIMEG, que usa o modelo aí WRF, né? Inclusive, lá na segunda-feira, né, nós estávamos
eu estava mais próximo, olhando todo momento o modelo do CIMEG, né? Acabou que até tinha falado para o Roander, né, que essa expectativa de chuva poderia ser frustrada, né? E com base, né, nessas questões do CIMEG, né? E acabou que o Climatempo vinha falando, né, que teríamos uma precipitação com 90% lá de certeza, não sei se é essa palavra, é a previsão de 90% de chance de ocorrer precipitação, e houve, né? E o do CIMEG falava que não tinha nenhuma, né? Naquele dia, no dia 12. E, de fato, se você avançar aí na previsão do CIMEG, não sei se está aberto, vou compartilhar de novo a tela, desculpa, o vai e vem. Aqui no site do CIMEG, eu coloquei cidade de Rio Verde, né? E daí ele me dá essa previsão no caso, terça-feira, né? E quarta-feira. Aqui está aparecendo 0,8 milímetros, inclusive, à noite, né? Aí nos próximos dias, né? Aí, ó, veja só, são precipitações muito mais baixas daquelas previstas lá no Climatempo, né? Aí tem outras tendências. Então, é um modelo, né? Então, os modelos são distintos. Acho que é isso. Do trecho, deixa, aí sim, o tamanho do trecho ser analisado caso a caso. Ok. Igual São vários... desculpa, Neto. Posso... Não sei nem como tiro a tela agora. Né? Até a foto do dado, né? Tá, mas você quer tirar o compartilhamento, Fabrício? É porque sumiu aqui o ícone para mim. Beleza, tirei. Obrigado. Valeu. Certo. Então, em relação à questão do nível de atenção, os níveis, né, as precipitações, a gente está um pouco respaldado aí com as previsões um pouco otimistas, né? Sim. Até assim, principalmente aí para quem teria que fazer a redução, a restrição do uso. Tá? Também salientar a questão, como a gente está no nível de atenção, a BRF fez um comunicado, não é isso? A gente que teve até uma grande veiculação aí, para todos ficarem sabendo a questão do como está a situação do manancial, mas ainda a gente está nesse nível de atenção, acho que carece aí também, não sei se vocês concordam, a gente manter a comunicação com a população, ou a gente pode confiar nessas chuvas que estão vindo por aí. O que vocês acham? Carlos, bom dia, ótimo, né? Boa tarde. Eu tô lá no dia ainda. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, pessoal. Só trazendo ali, né? Acho que a gente vai ter bastante discussão aqui hoje nesse sentido, mas com relação ao boletim ali que o Fabrício apresentou, né? Só às vezes ficou muito naquilo que a gente discutiu na semana passada, na reunião do dia 13 ali, né? E o que a gente trouxe para cá e o que a gente vai ajustando, e eu acho que isso é questão de ajuste mesmo, né? O que a gente passou, por exemplo, esse ano a gente não tinha passado no ano anterior ali, considerando uma deliberação vigente, então eu acho que todos os membros aqui do GTA, né, vão se ajustando aí nesse sentido. E até um ponto que eu sempre estava, o Fabrício ele sempre me ajuda ali, a gente sempre conversa, e um ponto que a gente estava sempre tratando ali, né, que a gente estava adotando e falando em termos de modelo de previsão de chuva, né, que a gente adotava colocava ali no boletim alguns outros modelos, né, e aí foi um ponto que que a gente discutiu naquela segunda-feira 13 ali, que era o que estava descrito na deliberação, de fato era o que estava ali no clima-tempo, né. Então, só colocar que esse ajuste foi feito ali, né, no boletim, né, então o Fabrício passou a colocar ali a previsão de acordo com o clima-tempo, que é aquilo que está previsto dentro da deliberação, então teve esse ponto aí que eu acho que foram coisas que a gente foi ajustando no decorrer aí desse segmento. Mas com relação à questão do boletim, eu acho que vai ter outras questões, né, Fabrício, também a respeito ali da comunicação, dessa questão da comunicação, do que é feito, mas eu acho que como independente, e voltando muito nisso, eu acho que independente de previsão ou não de chuva, né, ou se a gente está no estado de atenção ou de restrição, eu acho que a gente, lógico, as atenções elas ficam mais voltadas, né, quando a gente está ali mais próximo de um estado de restrição, ou seja lá qual for ali o seguinte. Mas eu acho que a gente precisa sempre manter essa comunicação, esse movimento que a gente faz aqui para a gente também usar esses momentos onde a gente está fora desses estados para tratar de outras coisas, né? Para tratar ali por exemplo, de uma escrita ou de uma melhoria, algumas coisas nesse sentido, sabe? Então eu acho que fica aí um registro para a gente trazer sempre esse sentido. A gente trata aqui nesses estados o que for desse estado, mas quando a gente estiver fora disso, a gente não deixar
aí de tratar outras coisas, né? Que eu acho que é importante a gente manter esse fluxo aqui, não vir aqui só para o ruim, né? Entre aspas ali, tá? Então, só esses pontos por enquanto aqui. Ok, Raoni, obrigado. Então, a primeira assunto da pauta, né? Eu acho que a gente já venceu. E agora, o que a gente poderia já começar a conversar, eu sugiro a gente já falar sobre a deliberação, especificamente o artigo 5º, né, parágrafo 2º, que é a questão da mudança aí de nível quando ocorre aí uma previsão de uma precipitação. Se alguém puder compartilhar, colocar a deliberação e justamente o artigo 5º para a gente dar uma olhada, e a gente pode discutir o entendimento, né? O Raul, se você já, na hora que for compartilhado aí a tela, depois da leitura, você já puder falar o seu ponto de vista e a gente começar a fazer essa discussão. Tá? Eu estou sem o arquivo aqui, mas se você tiver aí, eu falo isso também. Eu tenho, o Fabrício, para mim tanto faz aqui. Fabrício, se você quiser abrir aí também, não tem problema nenhum. Posso abrir. O meu está no ponto. Certinho. Tá bom. Deixa eu só tirar aqui o... Bom. Bom, Carlos, então vou seguir aqui. Então, o artigo 5º, lá que define, né, os estados de vazão e níveis de criticidade. Aí ele vai falar dos estados, né, normal, o azul, a tensão, e daí vai. Define aqui que o cálculo da vazão de verificação do nível de criticidade é a média móvel obtida da vazão média diária, né, como expliquei bem no início. E o parágrafo 2º, que é o seguinte: após o estabelecimento de um nível de criticidade, somente poderá ser estabelecido um novo nível após 7 dias, exceto se houver a previsão de chuva, considerando o site clima-tempo no período de 72 horas posteriores. Bom, eu posso argumentar, mas eu deixo aí para o Roander inicialmente, pode ficar à vontade. Né? Imagina, tranquilo. Acho que assim, quem está ali no grupo participou bastante, né, dessas discussões. Eu acho que é bacana que elas existam, né? E trazendo aqui o que foi discutido ali nesse artigo, né? E eu sempre vou estar voltando ali na nossa reunião anterior, que era a reunião que precedia ali o estado de restrição, né? Quando a gente considera ali as nossas vazões ali, os nossos estados de vazão. Então, foi bem justamente a reunião que precedeu ali o nosso estado de restrição, né? Do nível 1. E quando a gente traz aqui para esse artigo, o que assim, é de entendimento, ainda não era, né? Só para deixar claro, é de entendimento da BRF, quando eu estou trazendo aqui, só para deixar muito claro, eu não estou dizendo que é um entendimento do Roander ou alguma coisa nesse sentido, né? A interpretação que a BRF traz a respeito desse artigo e que foi levada lá justamente aquele dia da reunião, é que a gente tinha estabelecido ali de fato, né, o estado de restrição, só que a gente tinha a previsão das chuvas ali dentro das 72 horas seguintes, né? Tanto que não só a previsão, mas como essa chuva, essa precipitação, ela acabou acontecendo, né? Então, a partir disso, o entendimento desse artigo é que se eu tinha determinado um estado de vazão, onde eu estava ali no estado de restrição, que foi o que aconteceu, se eu não me engano, só me corrija aqui no período, foi no dia 13 ali, né, que a gente teve o estado de restrição, o 14 não estou lembrando agora, perdão, e a gente tinha ali nas 72 horas justamente essa questão da previsão da chuva, que foi o que aconteceu, e a gente acabou retornando ali no entendimento, tá? Mais uma vez, no nosso entendimento, a gente acabou retornando ali ao estado de atenção, né? Que a gente saía ali do estado de restrição e passou para esse estado de atenção. Na segunda-feira, na terça-feira, perdão, da reunião do dia 12, essa pergunta ela foi feita, né? Eu fiz essa pergunta aqui ao GTA, e justamente se era isso, beleza, a gente está aqui no estado de restrição, mas como a gente tem a previsão de chuva ali do clima-tempo, né, e ela estava no clima-tempo, a gente estava olhando em outro dispositivo que não tinha, mas no clima-tempo a gente tinha, e quando a gente olhava isso, a minha pergunta foi justamente nesse sentido, né, se a gente tiver a precipitação e a gente voltar ali ao estado, retornar ao estado de vazão, que era o estado anterior ali, que seria o nível de alerta e não de restrição, a gente volta para esse estado de que seria o de alerta, né? Então o entendimento ficou como esse, né? E eu não sei, e aí falando em BRF, não sei se os demais aqui
presentes lembram dessa discussão, né, que foi colocada ali. Eu acho que teve esse entendimento aí nesse sentido, e foi isso que a gente seguiu, né, porque ali a gente tinha um estado de alerta, a gente entrou no estado de restrição. A partir do momento que a gente entrou nesse estado de restrição, a gente restringiu aquilo ali que estava previsto, mesmo com o ofício ali que a gente sinalizou para o grupo, né, para o GTA. Então, a gente restringiu ali, nesse dia que estava específico o estado de restrição, o que estava previsto dentro da deliberação, mais uma vez que tinha um entendimento que, a partir daquele momento, a gente saía do estado de restrição, a gente voltou para o estado de alerta ali, né? Então, acho que ficou essa oportunidade, né, para dentro da deliberação, e especificamente dentro desse artigo, fica essa oportunidade para a gente trabalhar um pouquinho mais em cima dela. E eu acho que até um outro ponto que eu também coloquei ali, que a gente vai desgastar bastante, no sentido do desgaste da discussão, tá, pessoal? Não do desgaste, enfim, só para deixar isso bem claro aqui para todo mundo. Desgastar a discussão até a gente chegar ali num denominador e eu até falo nesse sentido que eu venho aprendendo muito com vocês aqui dentro do GTA, né? Então, até onde a gente pode ir, não ir, eu sempre venho pedindo uma ajuda para vocês ali nesse sentido. É que um outro ponto com relação a esse artigo ainda, né? Eu sei que a gente usa esse dispositivo desse artigo como ali mais uma ferramenta de usá-lo ele como uma ferramenta para a gente estar para a gente estar garantindo ali que os níveis, né, eles se mantenham ali, né? Mas eu acho que uma vez que a gente tem ali os estados de vazão dentro desse artigo, né, que me delimita ali em cima das vazões da média móvel 7 dias, a gente tem os estados de vazão já me dizendo ali se eu estou dentro de um estado de alerta, um estado normal, um estado de restrição. Eu não entendo até onde a gente pode estabelecer aqui, ou o porquê que deve estabelecer aqui, mais essa questão dos 7 dias, né? Uma vez a gente fica acabando utilizando dois dispositivos ali, a média móvel 7 dias, e esse segundo parágrafo ali para garantia, né? Mas se é justamente a média móvel 7 dias que eu utilizo para estar estabelecendo esses estados, até onde a gente vai com esse, beleza, pode ser que amanhã eu entendo que a gente tem a previsibilidade ali de não ter uma mudança muito abrupta, né, que é o que a gente colocou, e eu acho que foi o sentido de ter colocado também, né, mas o que me rege, de fato, os estados de vazão é a média móvel 7 dias, né, então por que a gente tem mais esse parágrafo aqui falando sobre essa questão dos 7 dias ali dentro desse estado de restrição, né, ou seja lá qual estado for, de alerta, enfim. Então eu acho que fica esse ponto aqui, tá, para a gente discutir como oportunidade. Foi o que eu coloquei ali no grupo, foi o entendimento que a gente trouxe, né? E eu acho que a gente vai discutir bastante aí nesse sentido para a gente chegar ali num denominador comum ali para todo mundo, né? Acho que é isso. Só um comentário, Fabrício. Será que isso aí não poderia ter se tratado como um parágrafo único, não? Não, Cabral, porque tem a outra especificação do primeiro parágrafo. Ele explica que é assim, para não ter confusão, né? É a média móvel da vazão média diária, né? Em 7 dias. Então, igual aquilo da pandemia, né? A gente viu muito, né? Aquela média móvel 7 dias. Para explicar isso. Aí, esse outro dispositivo, respondendo e argumentando também com o Wander, bom, tudo isso veio da experiência nossa, né, da CEMAD no Ribeirão Meia Ponte. O que tínhamos em 2018, 2019, né, era estabelecido o nível, como o manancial estava baixando muito rápido naqueles anos, né, logo já 2 dias depois já chegava num nível inferior, né, estava no restrição 1, por exemplo, e já chegava no 2 rapidamente. Aí pensou-se nesse dispositivo em esperar um tempo para que decretasse a mudança, né? Ou seja, firmando aqui os níveis de cima, os níveis já estabelecidos de cima, né? O nível de alerta, né? Do nível 1 de restrição e nível 2. Aqui no Abóbora só temos esses 2 níveis, né? No Meia Ponte nós temos 4, né? Então, lá cabia muito bem também essa descida, né? Essa descida da vazão no local. Desculpa, é porque o rapaz que está falando alto, eu estou me desconcentrando. Mas, tá, vamos lá então. Então, entendendo que o parágrafo segundo,
ele vem sobre isso, sobre essa mudança muito rápida, para evitar que ela ocorresse, foi estabelecido ele. Aí, com uma discussão lá com o Albano, né, o Albano considerou que a previsão de chuva seria esse outro fator para que, às vezes está baixando, mas vai vir a chuva, né? Para que desse esse nosso alerta, né? Ou alerta não, para mediar, né? Essa descida da vazão, porque a gente entende que restringir o uso é muito grave, né? Assim como a BRF argumentou no documento que nós vamos ver posterior, por exemplo, decreta o nível 1 já tem que baixar, reduzir 25% do volume captado. E daí já rapidamente chegaria no nível 2, né, em menos de 7 dias, por exemplo. Isso era muito grave, né, essa mudança rápida, porque a intenção de reduzir o volume é que em algum momento a vazão reestabeleça. E só voltando ao nosso histórico, na segunda-feira, que foi o dia que nós baixamos os 790, né? Nós chegamos a 789, ok, né? Baixou o nível. Aí, quando foi na quarta, onde a BRF já estava efetuando uma redução de volume menor, nós tivemos uma melhoria no manancial. Né? O relatório lá, o diário mostra isso. Então, porque como foi muito rápido, né? A chuva já veio na quinta-feira, a gente não conseguiu enxergar melhor esses dados. Então, assim, ele foi efetivo, né? A redução do volume. Aí, debruçando um pouco mais sobre o parágrafo 2º, né? O qual é o entendimento nosso e o que a gente utiliza para a bacia do Meia Ponte, principalmente, mas também a do Piancó. É que nós entramos na segunda-feira, né, que foi dia 12, nesse nível 1. Então, foi estabelecido esse nível de criticidade. Aí, o restante aqui do parágrafo diz o seguinte: somente poderá ser estabelecido um novo nível, e o sentido aqui ele é sempre para menor, porque é pensando que ele poderia se reduzir rapidamente, para que a gente não restringisse os usos tão rapidamente assim, né? Então, só poderia ser estabelecido um novo nível após 7 dias. E isso também vale para cima, né? Por mais estranho que possa parecer, porque quando a gente restringe alguém, a gente aperta o usuário. Né? Nesse caso, né, eu acho que desses anos de monitoramento, 5 anos, não do Abóboras, mas de Goiás todo, é a primeira vez que a gente tem essa subida, né? Que a gente tem essa chuva logo imediato quando a gente estabeleceu o nível de restrição. E daí, só que aí esse nível de restrição continua valendo por 7 dias. Tanto é que eu permaneci lá no boletim, porque esse é o entendimento da temática, já que uns é de que somente vai voltar ao nível, seja para cima ou para baixo, após 7 dias, que foi ontem, né? Até que eu alterei lá no boletim os dados ontem, né? Hoje, né, na verdade. E porque a gente, desde quinta-feira, nós não estávamos nesse nível de restrição, né? Porque a vazão de fato melhorou e as médias estavam melhorando, né? Então, assim, respondendo um pouco mais a fundo o Ronder, essa segurança, né? De estabelecer essa transição de 7 dias, para que a gente não fique mudando rapidamente. Nesse caso, ele melhorou, isso foi bom, né? Mas em muitos outros casos é sempre descendo, é ladeira abaixo. Então, a gente sempre dá esse estágio para ver se aí as operações, né, de orientação que não ocorreu, né? Nesse caso, que essas orientações surtam efeito, né? Como a bacia do Abóboras é pequena, né, e tem poucos usuários, no sentido assim, não tem assim, diferenças dos muitos usuários, né? É BRF comigo e, né, e os produtores rurais, né? Quando a gente lida com o Meia Ponte é muito difícil, né? Então, o critério para o Meia Ponte serve muito bem. A gente viu que para o Abóboras a gente pode ser aperfeiçoado, aí tem que ter essas discussões. Se essa previsão de chuva, que aí ela há controvérsias, porque, por exemplo, a gente não é especialista, então a gente tem certas dificuldades de entender a previsão, porque ela pode estabelecer para o município inteiro, né? Não especificamente para a área urbana, e implicar em muitos erros, né? E o que tinha acontecido no ano passado, por exemplo, nós estávamos com a previsão ficamos diversos dias com a previsão de chuva, e ela não aconteceu. E era o clima-tempo, né? Só dando o alerta para o Wander, é que
foi justamente naquele domingo, segunda-feira, na verdade sexta-feira, né, da semana passada, que eu recebi aqui um puxão de orelha aqui dentro da SEMAD para que se utilizasse os dados do CIMEG, né? Mas aí a gente conversou aqui dentro, o Wander alertou bastante, eu argumentei aqui dentro que a gente não deveria usar os dados da SEMAD, porque a deliberação falava do clima tempo especificamente, né? E por providência, coincidência, né, ele funcionou muito bem, né, nesse período chuvoso. Aí eu estou falando que o ano passado nós tivemos diversos problemas com ele, né, a gente ficou esperando a chuva e não aconteceu, né. Ano passado ela veio 2 semanas tardiamente, ela caiu a primeira chuva dia 2 de outubro, né, foi onde ali salvou, né, a gente da restrição. Teve umas chuvinhas antes, em setembro, mas foram muito poucas, não ajudou o manancial, não abora. Então é isso, né? O entendimento é esse, de que só deverá ser estabelecido um novo nível, ou seja, a gente vai ficar dentro do nível que foi decretado por 7 dias. Aí muda para cima ou para baixo depois desse período. É o que está estabelecido aqui, é o que a gente vem fazendo, né? Eu confesso que esse ano foi bastante positivo. Se a gente não tivesse decretado o nível na segunda-feira e esperado a chuva, poderia ter dado certo. Porém, tinha aquela probabilidade de também dar errado, ou seja, adiar a restrição, né, por mais 3 dias, né, que fala de liberação. Aí é questão de discussão. Desculpa o barulho aqui atrás de mim. Ok, Fabrício, obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Rolander? Não, na verdade, é justamente os pontos, né, de entendimento. A gente continua com um entendimento e a SEMAD continua com outro entendimento, visto que está escrito, né? Eu entendo quando ele explica, mas quando a gente vai, se atém ali aquilo que está escrito, não muda muito nesse sentido, porque a gente acaba com essa dúbia interpretação mesmo daquilo que está escrito no parágrafo, né? Mas eu entendo, assim, quando ele coloca esses pontos, não estou dizendo que não é essa né? E eu acho que é válido a gente trazer isso justamente para a discussão, mas não é o que está de fato escrito ali no documento, né? Que é o que rege aquilo que a gente está seguindo. Aí eu vou contra-argumentar que é o que está escrito no documento. Isso é o que está escrito. É justamente assim, vai ficar nesse impasse porque não, para a gente não é esse o entendimento, porque ali quando a gente vai para a exceção do que está escrito no parágrafo, né? A gente abre uma exceção para aquilo que está estabelecido antes ali na para a mudança do nível. Só pode mudar o nível em 7 dias, exceto se houver chuva nas 72 horas. Então é isso que está escrito. Exatamente. O exceto eu acho que é o problema, né, Fabrício? Então, não, eu acho que está muito claro. Só que é depois de estabelecer o nível de criticidade. Deixa eu só pedir para você, Rolander, novamente, fazer assim, desculpa pedir para falar novamente, a partir da vírgula aí do segundo parágrafo, onde começa o exceto, só ratificar qual o seu entendimento novamente, só para a gente entender, por favor. Tranquilo. É aquilo que a gente colocou, eu até coloquei lá no grupo, né, no dia aqui da discussão ali, é que quando a gente traz aqui para entendimento, né, dentro ali das outras esferas que compete aqui, não estou dizendo isso só com relação a gente, né, essa exceção aí entende-se que quando eu trago essa exceção, né, eu estabeleci ali o nível, né, a gente vai valendo ali o parágrafo após o estabelecimento de um nível de criticidade, né, somente poderá ser estabelecido um nível após 7 dias, né, ou seja, até aqui eu estabeleceria um novo nível após 7 dias. Né? Aí ele entra com uma exceção, exceto se houver a previsão de chuva, considerando o site clima-tempo no período de 72 horas. Né? Então, a segunda parte desse parágrafo de entendimento da BRF traz uma exceção para dentro dele, né? Que a gente seguiria ali 7 dias dentro daquele estado, né? Se não houvesse uma previsão de chuva nas 72 horas seguintes. Mas como havia uma previsão de chuva nas 72 horas seguintes, entendia-se que ali, que caso chovesse, atendesse ali outro estado, a gente poderia ali, nesse caso, eu vou usar o caso específico do que aconteceu, voltar para ali para o estado de alerta, né? Então, esse é o entendimento ali dessa segunda parte do parágrafo para frente, tá? A gente entende ali essa questão do estabelecimento ali dentro dos 7 dias de um novo estado de restrição, né? Mas quando a gente vem para essa segunda parte do parágrafo aqui, é o que gerou, de fato, essa discussão aí nesse sentido, tá? Entendi. Então, por exemplo,
está estabelecido ali no estado vermelho, né, no nível 1 de restrição. Entramos agora nesse nível. O Fabrício foi lá, mandou a SEMAD, né, um boletim, igual aconteceu, a gente está com o nível 1 de restrição de uso. Então, a gente já mudou o nível. E aí, de repente, foi observado que em 72 horas há uma previsão de 5 milímetros, foi o que ocorreu. Vamos pensar mais ou menos, vamos tentar simular o que ocorreu ali. Em 72 horas iam subir 5 milímetros. Nesse caso, de acordo com a deliberação do parágrafo 2º aqui do artigo 5º, o entendimento da BRF é que então deveria voltar para o estado amarelo, nível de alerta. É isso. Exato. E de acordo com a SEMAD, eu não poderia ir para o nível de restrição 2, eu tinha que estabelecer um nível de restrição 1. É isso? Não, no caso, eu não poderia voltar ao nível de alerta. Eu teria que ficar... 7 dias. 7 dias. Isso. Ok, entendi. Eu acho que só para deixar ponto, considerando que a gente tem hoje ali, que a gente está no decretado, né? Vamos considerar o que foi decretado agora, nesse sentido, que a gente está ali no nível de alerta, né? Em função do que a gente tem ali. Por exemplo, a gente continua com as previsões ali, a gente está no nível de atenção, perdão, a gente continua ali com as previsões, né? Dentro das 72 horas ali que a gente está previsto. Por exemplo, se hoje, o entendimento, tá? Se hoje tivesse uma chuva, né? Tivesse uma precipitação e a gente alcançasse ali o estado seguinte, ou para cima, ou para baixo, enfim, a gente continuaria subindo ali, porque é o que está entendido ali dentro dessa exceção. Acho que ficou claro ou não? Sim, não ficou claro a dúvida. Tá, Então, deixa eu só, Carlos, pôr a posição tudo bem. sobre o novo estágio, né? Então, agora entramos no de atenção, né? A partir de ontem, né? Só pode mudar esse nível de atenção para cima ou para baixo após 7 dias, que é o que está escrito aí no segundo. Ok. É o entendimento. Certo. Aí a previsão, ela traz o seguinte: vamos supor que nós estamos descendo o manancial, né? Não está chovendo. Aí lá perto do 7º dia, tem a previsão de chuva nas próximas 72 horas, nos próximos 3 dias. Aí eu posso postergar a mudança de nível para essa circunstância. Né? Opa, eu vou continuar no nível amarelo, no nível azul, até esperar o evento chuvoso, que pode vir ou não. Se ele não vir, desce, né? Se ele continuar descendo as médias móveis, né? Ele desce para o nível inferior, no caso, para o alerta. E isso acontece para os posteriores. Então, assim, só justificando de novo, né? Essa primeira parte do parágrafo, né, para frente aí do exceto, até o novo nível após 7 dias, ela está em todas as deliberações da SEMAD, nas todas as deliberações do comitê, né, porque foi experimentado isso na Bacia do Meia Ponte, de que a gente deveria ter uma mudança de estágio após um certo período, né? Aí foi entendido que esses 7 dias seria esse período. Então, por isso que tem. Aí os 72 horas foi invenção nossa, né, do Abóboras. Né, nós entendemos que, porque poderia, às vezes, no fim lá do 7º dia, ter uma previsão de chuva. Então, em vez de mudar, permanecia naquele estado, né? Aí, assim, é o que eu tinha complementado anteriormente, né? O entendimento. Ok. Wander, e, assim, uma opinião, assim, na época, ou ano passado, né? Nem época, seguinte, o entendimento, na hora que fomos redigir a deliberação, era justamente se você tivesse no nível e de repente fosse, a previsão era que você fosse mudar de nível, mas aí você observou que ali, daqui de 72 horas tem uma previsão de chuva, você não vamos mudar no nível. Nesse caso, previsão de chuva nesse nível, é claro que ele estaria descendo, né? Seria um nível mais restritivo. Então, até porque é a previsão de chuva que evitaria descer para esse nível mais restritivo. Especificamente, esse ano que ocorreu, chegou no nível de restrição, né, antes dessa previsão, e no dia que chegou, ocorreu a previsão. É claro que se fosse um dia anterior a esse, a gente não teria descido o nível. Se eu não estou falando besteira, viu, Fabrício? Então, o que ocorre? Quando for elaborar a deliberação,
a ideia era justamente, pelo que eu entendi, pensando nos usuários que iam ter que restringir o nível, sendo que você daqui 3 dias, né, daqui 72 horas, você tem uma chuva, então não precisaria descer para o nível. O que ocorreu aqui foi que nós descemos para o nível de restrição 1 um dia antes, vamos colocar assim. E aí, quando observou-se que tinha a previsão de precipitação, você tem que, como você já está numa média móvel, o ideal é você esperar o comportamento do curso hídrico, né, do manancial, para saber se realmente ele vai ter a tendência de voltar para o nível 1 ou se manter naquele nível ou até descer o nível. Aí, eu não sei, talvez, qual seria a sugestão, mas eu posso até perguntar ao Fabrício, que também estava lá no início, fazendo a deliberação, elaborando, se há possibilidade de a gente melhorar esse texto, né? Visto que gerou essa ambiguidade mesmo, porque realmente dá para entender o que ele falou, o que o Ronder falou, tanto é que eles entenderam assim. Mas eu lembro que a nossa intenção era justamente aquilo que você falou em relação à sua interpretação, Fabrício. O que você acha? Talvez a solução seria mudar esse texto, solicitar a mudança desse parágrafo, e o que vocês acham? Bom, eu penso que para que, assim, só colocando que no entendimento, o parágrafo ele não atende essa situação antecipada antes de mudar o nível, né? E então, nesse sentido, eu concordo que poderíamos melhorar o parágrafo 2º, ou mesmo inserir um terceiro, né? Para colocar as duas circunstâncias. Uma de que antes de mudar o nível, que seria o que ocorreu conosco, né, na segunda passada, e o que é o anseio não, né, seria uma proteção para os usuários, né, que foi a posição do Roander, e eu concordo, né, porque se estamos com essa previsão de que vai chover e que ela pode elevar o nível, sim, né, concordo que nesse ano mostrou muito efetivo isso, que se a gente não tivesse decretado a baixar o nível de restrição 1, poderia-se ter, né, evitado ali a solicitação comigo e para o BRF reduzir a vazão, né? Aí, então, eu concordo em colocar um parágrafo 3º ou melhorar esse 2º para colocar esse sentido também, de antecipar a mudança do nível, que não fala aqui. Esse parágrafo não fala dessa mudança de nível. Então, poderiam ser as duas situações, melhorar esse parágrafo e preceder né, essa mudança. De repente, a gente poderia encerrar o parágrafo 2º, como é encerrado em outros, né, até no dia, onde está a vírgula, e criar o terceiro ou quarto, o terceiro e quarto, com as exceções. Isso, né, melhorando esse entendimento, tirando essa dúvida, né? Isso. Porque aí a gente tem que discutir melhor isso, né? Às vezes vim com um modelo de proposta de texto, né? Eu não fiz isso hoje, mas às vezes a gente, como a nossa situação acho que está confortável, a gente pode prever isso para as próximas semanas, uma mudança de texto, um parágrafo terceiro, quarto, prevendo essas circunstâncias e discutirmos sobre eles. Nessa, pode falar, pode continuar, desculpa. Eu peço desculpa, eu fui confuso. Eu ia falar uma opinião particular, mas deixa, né? Não, é pessoal. A questão de ser considerado uma previsão de chuva, né? Ele foi bom esse ano, mas poderia ter sido ruim, né? No sentido, e assim, ele poderia postergar, né, as nossas ações visto a um período, um nível extremo, né? Mas isso é outra circunstância que a gente pode discutir depois ou na melhoria do texto. Né? Eu acho que não deveria ter a previsão de chuva, né? Mas eu confesso, né? E abro mão de que foi eficiente, né? Esse ano. Porque é muito certa essa previsão. Nossa. Verdade. E aí tem um detalhe. O Ronald, na reunião passada, fez uma pergunta justamente vinculada à previsão
que ele falou o seguinte: tudo bem, que previsão de chuva é essa? 1 milímetro? 70 milímetros? Pois é, tem isso Então, mesmo. seria outra discussão. Então, a minha sugestão é que a gente tente elaborar uma sugestão, né? Acho que a BRF, aí na figura do Rolander, também pode fazer a sua sugestão. A gente também pode fazer, né, sugerir, né, nós como grupo, e levar essa discussão para a próxima reunião. Porque aí a gente dá tempo de, né, Fabrício, fazer algumas simulações, pensar em algumas adversidades que podem ocorrer. Esse ano, conforme você disse, foi o ideal, né? Se todo ano fosse assim, Rolando, você estava ok, né? Tava bom. Mas a gente precisa E pensar assim, também. só fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente fica colocando a BRF, a SEMAD e tudo, mas assim, tá todo mundo tá todo mundo junto, né? Não é que a gente tá aqui cada um de um lado trazendo esse ponto, né? Mas é porque a gente. E o assunto foi muito estressado, e não é de hoje, né? O assunto foi muito estressado no ano passado, né? Então a gente já estava preparado para aquilo que vinha acontecer, e é igual o Fabrício está falando, as expectativas não eram positivas. Foi totalmente, entre aspas, ali, de acordo com quando a gente compara o ano passado com esse, né? Foi totalmente atípico, né? Não tinha essa previsão para agora, não tinha. Tanto que eu até hoje estava olhando o boletim do Fabrício ali, é curioso ver o gráfico dos anos, né, Fabrício, ali, quando a gente compara 2020, 21 com Exatamente. 22, assim, Isso não tem sentido. pro dia de hoje está melhor do que 2020, que foi um ano bom. Então, a gente está rindo agora, mas não é um riso de alívio, né? Não é mas eu acho que é bacana a gente trazer essas discussões, né, pessoal? Eu Fabrício, fico feliz nesse sentido de que eu acho que a gente consegue aí evoluir todo mundo junto, mas trazendo esse ponto da preocupação. A gente entende que a gente precisa ali atender, né? A gente tem os estados de restrição aqui que a gente precisa seguir, né? E aí, já linkando ali no que a gente traz ali dentro do ofício para vocês, mas um dia, às vezes, e eu entendo quando os meninos colocaram ali dos 7 dias, né? E agora fica entendido do porquê que traz ali quando o Carlos colocou, tá? Beleza, a gente tem já a média móvel ali, mas ela justamente esses 7 dias que a gente na teoria teria um estado estabelecido, eu acho que é nesse sentido, né? E eu acho que é bacana a gente trazer esses pontos aqui para dentro, né? Mas assim, e a discussão é muito porque um dia para a gente aqui é extremamente, sabe, um dia que a gente deixa de captar mais, um dia que a gente deixa de captar menos, ele tem um impacto muito grande para a gente sabe disso, né? Isso foi sempre tratado aqui de forma bastante incisiva aqui dentro do comitê, né, dentro do GT, então eu acho que assim, só reforçando para vocês, né, o negócio em si, a gente tem que coexistir ali, né, a gente tem que, entende-se que se eu não deixar ali de captar, a gente não vai ter para ninguém, né? Então a gente entende esse sentido, mas a gente entende também que assim um dia tem um impacto muito grande para a gente aqui dentro, né? Porque o negócio em si, o frigorífico em si, a gente está aqui falando de atendimento legal. Não posso ir ali fechar uma torneira ou deixar de ter uma dosagem para um litro de frango ali, porque eu vou estar deixando de atender legislação, tá? Então eu fico feliz que a gente te confesso que é bem bacana trazer esses pontos aqui para discussão e fico feliz com a abertura e com a discussão e com tudo mais, tá? Então, ok, Rony, obrigado. Se alguém mais tiver alguma consideração, quiser contribuir. O Marcos Cabral aí quer falar. Marcos? Eu queria aproveitar do momento. Queria só aproveitar do momento e ver a preocupação de todos aí e deixar na lembrança que esse esforço ele é conjunto, tanto pela classe da matéria-prima, né, da indústria, como dos usuários de modo geral, né? Então, essa relevância aí do produto água em para abastecimento, para irrigação, enfim, para dessedentação, nesses momentos, e haver o entendimento, é sinal que a mobilização inicial teve efeito e pode ter melhores efeitos ainda, né? E eu queria só fazer um questionamento, aproveitando a deixa. Vocês que estão aí em Rio Verde, como que está o andamento do Programa Produtor de Água? Ampliou na cabeceira aí das bacias de captação ou está da mesma forma que era antes? Marcos, tudo bem? Obrigado pela pergunta.
eu vou pedir para que a Aline responda, né, aquela que está por dentro dessa questão, tá? Olá, tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Estamos fazendo um levantamento agora. Passamos um formulário para os produtores rurais, eles estão preenchendo, e esse formulário ele vai ser repassado para a secretaria, e segundo o Rafael, que é o novo secretário, ele vai contratar uma empresa através do Conselho de Meio Ambiente, o Fundo de Meio Ambiente, para estar realizando essas outorgas que são de uso insignificante para os produtores. No primeiro momento, no passado, o nosso combinado com a Marion era outro, né? Alguém da secretaria ficar à disposição para estar realizando esse trabalho, e já o entendimento do Rafael, ele vê que é muito dispendioso, porque tem que ir a campo, conferir coordenada, a maioria dos locais é rego d'água, então ele achou melhor dessa forma, os associados apresentarem a documentação e, em seguida, ele contratar uma empresa que vai executar isso aí. Aline, Ninguém ainda. Aline, deixa eu te perguntar, só para reforçar um pouquinho, em relação ao crescimento do PPA, teve mais pessoas, mais produtores que se aderiram em relação ao ano passado? Ao todo, nós temos 107 nascentes catalogadas, né? A do marimbondo, do laje e do abóbora. São 63 no abóbora, 12 no marimbondo e 32 no laje. Ao contrário, 32 no marimbondo e no laje 12, né? São, ao todo, 62 produtores, porém, somente 39 que estão recebendo pagamento por serviços ambientais. Esses outros 18 são proprietários de nascentes degradadas, que não têm interesse de deixar a gente entrar na propriedade, são produtores que moram em São Paulo, Brasília, tem grandes áreas rurais aqui, e não tem ninguém que os represente aqui, o arrendatário não teve interesse em estar fechando parceria com a gente. Então, nós estamos com esse montante de gente. Aí, o que faltaria agora? No caso, a gente migrar para o Riverdim e ver pelo menos esses que já têm a outorga já lançada no sistema. Porque a deliberação do Riverdim para nós foi uma de melhor facilidade, porque já ficou alocado os usos da água direcionado para quem já tinha pivô e para quem já tinha outorga no sistema, que às vezes tinha lançado, mas ela estava negada. Então, aí a gente regularizou o Riverdim, né? Até onde é a captação da Saneago. É isso. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Ok, agora, Marcos. Como a Aline fez a apresentação dela aí, é muito válido esse conteúdo que ela nos passou, porque se você tem 62 propriedades dentro do programa e somente 39 está recebendo o PSA, o que não estaria acontecendo nessas outras propriedades, né? Se está sendo regulamentado, vocês estão trabalhando dentro do que foi articulado para a gente buscar esse resultado que está hoje aí desse volume de água, né? E, enfim, ampliar até mais para as cabeceiras acima das nascentes, por se tratar de vertente da bacia, né? Se tivesse essa oportunidade, é uma consideração que eu faço, Aline, não é cobrança, tá? É uma consideração que eu faço para que tanto a abóbora como o marimbondo e o laje tenha maior volume de água, é a gente olhar a bacia como no todo, tá? Isso, acho que valeu a explanação dela, porque às vezes passa despercebido e ninguém fica sabendo. Obrigado, Aline. No máximo, Marcos, só um comentário. A SEMAD, às vezes ela poderia, né, sentar com a Aline ali, sentar com o secretário e assim, não estou falando cobrar, né, mas mostrar a importância que a SEMAD veio do PPA, né,
e talvez o que pode ser feito em conjunto ali para poder buscar esse número aí mais próximo dos 64, né? E aí, de repente, não sei como é que pode ser feito, a Aline, você, a SEMAD, né? Não sei, mas talvez mostrar pelo menos a intenção, né? Que agora nós temos uma nova direção, tem muita coisa para a SEMAD, para a SEMA daqui fazer, e às vezes mostrar a importância do PPA, que a SEMAD vê no PPA de Rio Verde seria bom. Sim, o que acontece? Eu vou ser bem sucinto para não tomar tempo. O que acontece? O Programa Produtor de Água ela é uma modalidade de programa instituído e criado pela Agência Nacional de Águas, né? O que vem na balança é o PSA, é quem paga. Então, às vezes, o produtor se sente inibido com o pouco que recebe do PSA, mas ele não vê o benefício que ele está ganhando com outras ações. O que a SEMAR faz, em todo caso, é ajudar a fazer a mobilização interinstitucional que emplaca aí Sindicato Rural, FAEG, né? Secretaria da Agricultura, Secretaria de Estado da Agricultura, para dar maior motivação nessa questão, principalmente junto ao produtor, porque a gente não tem, mesmo que tenha uma lei federal aí de PSA, ela, se você vai analisar ela é falha, porque é aquela história, vai tirar o dinheiro de onde? É quem paga, né? E investimento para infraestrutura, no caso de conservação do solo, que é curva de nível, barraginha, ou até mesmo cercamento, plantio, ele se torna oneroso. Aí nós temos que buscar parcerias, porque o Estado, em todo caso, ele poderia ser um parceiro, sim, mas o fundo estadual se encontra fechado há mais de 4 anos, entendeu? Então, perspectiva zero. Fazer uma composição com o Ministério Público por meio do Ser Natureza, do programa deles, ou que seja direcionado dinheiro de autocomposição, de TAC lá deles para o programa, isso é fácil fazer. Vocês mesmos podem sentar com o Ministério Público e criar essa condição aí, entendeu? Então, essa parte da articulação a gente até pode ajudar, né, Fabrício? Mas fazer a coisa acontecer financeiramente, a gente não tem perna para isso. Assim como nem a Agência Nacional de Águas hoje também não tem, entendeu? Então, é importante esse diagnóstico da bacia, olhar ela como um todo, né, para que a gente saia dessa situação que vivemos hoje, que vivemos no passado, né, e que a gente busque uma certa conformação. Ou seja, não estar em zona de estabilidade total, mas sempre ter aquela reserva técnica que a gente pode garantir que a máquina não pare, né? É isso. Ok, perfeito. Muito obrigado pela contribuição. Acho que a gente tem que pensar nessa questão mesmo, né, Aline? Dessas articulações. Inclusive, esse trabalho diagnóstico, ele foi bem assim, aprimorado pela TNC aqui. A secretaria pagou um estudo para a TNC para ver as áreas prioritárias, sabe, de conservação, exigiu em alguns locais APP de 150 metros, então a gente tem um trabalho bom. Agora está faltando realmente voltar a campo e abraçar esses outros produtores que não aderiram realmente ao programa, e esse estudo da TNC, ele abrangeu o Riverdin também. Ele é um estudo muito bom, depois se vocês quiserem que passe para vocês. Se puder dispor, seria bom. Manda no grupo, Aline, para nós. Vamos disponibilizar para vocês, que é um trabalho muito bom. Agora, igual você falou da questão do valor, do gasto, hoje o Conselho de Meio Ambiente, ele gasta em torno de 180 mil anual com esse valor, né? E tem um trabalho de conservação de estrada que ele é feito por quê? Porque acaba que o município ganha pontos no ICMS ecológico. Então, as estradas vicinais principais do Abóbora ainda são conservadas com esse dinheiro todo ano, entendeu? E os demais teria que fazer muito mais enquadramento de outras estradas, barraginhas, terraços,
Fora o plantio de mudas, que a gente conseguiu o dinheiro da Agência Nacional de Águas, só que depois a gente não teve a manutenção. Então, assim, se perdeu em muito, teve várias queimadas, desde quando conseguiu essa verba da Agência Nacional de Águas. Acabamos, no final, perdendo, devolvendo em torno de R$500 mil para a Agência Nacional de Águas. Por quê? Porque aí não tinha aporte para ir para campo, não tinha gente para ficar escrevendo projeto para Caixa Econômica aprovar novamente. Chegou num ponto que teve que devolver o dinheiro. Então, se o produtor de água ele não for uma equipe grande, igual é do Pipiripau, do João Leite, aí, ter o GP aí, infelizmente, se ele ficar só em cima da prefeitura aqui também, eu falo para você que ele tem os dias contados hoje. Tá? É só isso. Só aproveitando que a Aline ponderou aí, é muito interessante essa questão da UGP. Então, nós temos aí a linha da cadeia produtiva e de usuário que em grande potencial é a Saneago, alguém encabeçar essa UGP aí da cadeia produtiva ou do abastecimento, entendeu? Carlos, só queria fazer... Você levantar a mão? Não, eu queria prolongar o assunto, mas não vou prolongar, não. É só fazer uma pergunta para a Aline. Os 180 mil é também na conservação de estradas, que é investido? Pagar PSA aí ou estradas? Isso. É uma verba que é destinada. Aí tem vezes que a infraestrutura rural ela consegue voltar 2 vezes no ano na mesma estrada, entendeu? Ela vai agora, tipo, na época, em março, e vai agora depois que, antes de começar a chover, vai de novo. Por quê? Porque aí o povo joga lixo nas barraginhas, então aí vai para limpar as barraginhas, para a hora que começar o período chuvoso, já ter a utilidade que elas precisam ter, né? De armazenar essa água da chuva e não correr dentro da estrada, formando erosão e assoreando os leitos lá, no caso do abóbora, né? Então é isso. É muito claro. A minha sugestão, tem uma sugestão, não sei se vocês vão entender, é a gente pegar esse assunto do PPA, trazer como pauta numa reunião nossa, convidar o Marcos, né, que está por dentro disso aí também, se ele puder, a gente... E também chamar o pessoal da SEMAD não, perdão, da SEMA aqui de Rio Verde, assim como você, talvez até o Rafael, se ele puder, para a gente discutir a importância do PPA aqui dentro do grupo, porque é a conservação do reservatório de água, né? Vamos colocar assim. Então, ele é bem importante para a gente poder conversar sobre esse assunto. Teria que ter uma reunião que pudesse ser falado esse assunto do PPA. Não sei o que vocês acham. A gente poderia colocar como pauta ou da próxima reunião ou da outra, né? Que a próxima tem essa discussão sobre o artigo 5º aqui da nossa deliberação. Mas é algo que a gente precisa conversar então, mesmo. Na deliberação em si, vocês estão me ouvindo? Na deliberação em si, a Saneago seria a nossa parceira, né? No programa Produtores de Água. Essa deliberação deveria ter colocado ela parceira como associação, porque a Saneago ela quer fazer uma parceria com a prefeitura, jogando toda a responsabilidade em cima da prefeitura. Infelizmente, na época, eu não atentei a isso, né? E nem, vou falar nem a Marion, porque a Saneago doa os postes, mas fica aí 1 ano para entregar arame. O que adianta ela me doar os postes? Aí a prefeitura tem que se dispendiar a buscar esses postes em Goiânia. E aí esses postes ficam armazenados e não tem essa distribuição logo em seguida do arame. Então, o serviço não sai. Eu entrego o poste para o produtor, quando eu volto lá, o produtor já colocou o poste em outro lugar. E aí é muito complicado. Essa parceria deles é pegar o material e entregar o material aqui em Rio Verde, deixar na Saneago e eles fazer um controle, que seja. Mas é muito difícil trabalhar desse jeito, sabe? E os postes também, a qualidade muito inferior, os postes já não vêm furados mais. É uma situação que eu não sei como é a situação da Saneago, mas para nós aqui em Rio Verde, eu já estou vendo que não vai compensar ir em Goiânia buscar esses postes. Vai acabar
Então, eu acho que a gente tem que trazer essa discussão no grupo, numa reunião específica. Eu entendo a Sanear, não entendo assim, não é que eu não entendo ou desentendo, mas eu falo assim, a Sanear tem que participar, os outros usuários também tem que ver o que talvez eles podem colaborar aí com os produtores, né, que são todos, de certa forma, interessados na conservação das nascentes, né? E aí a gente pode levar para a próxima reunião, uma próxima pauta. Eu acho que a gente tem muito assunto para discutir. E aí a gente pede para convidar o pessoal também da Sanear, responsável por essa área, fica bom para a gente conversar por aqui. E alguém mais? Não, eu não tenho mais nada. Então, agora tem um último assunto, eu acho que a gente está um pouquinho no tempo aí, a gente passou 15 minutos, se puder, talvez resolver esse próximo assunto em 15 minutos, mas é em relação ao ofício que a BRF mandou. E, novamente, Rolando, se você puder fazer um resumo disso para nós e deixar a discussão, né, para que a gente possa fazer agora ou talvez levar para a próxima semana. Por favor. Tá, eu acho que vou falar bem rapidinho aqui dos pontos, né, pessoal, e trazendo para vocês. Eu acho que todo mundo teve acesso ali, principalmente as pessoas que estão aqui, né, que foi uma solicitação que a gente fez ali, né, junto ao GTA, visto ali a questão do estado que foi decretado ali de restrição, né, então a gente previa ali, vou fazer bem breve esse resumo, eu acho que se vocês sentirem necessidade de deixar, enfim, mas eu acho que a gente precisava discutir ele sim, então por isso que eu vou... foi uma solicitação que a gente fez ali, que a gente estava no estado de restrição quando decretado o estado de restrição dos 25%, né, de redução ali no nível de restrição 1, né, no nível 1 de restrição, e a gente tinha feito uma solicitação ao GTA, né, a gente tinha feito uma proposta de, ao invés dessa restrição dos 25%, a gente seguisse com uma restrição de 15%, né, que foi aquilo que a gente conseguiu aqui ajustar ali e trazer como proposta. E aí eu acho que o ofício ele é bem extenso e eu não vou... A não ser que vocês queiram, tá? Mas eu acho que... se puder, eu também faço a leitura dele aqui, mas a gente traz ali os impactos, né? E eu acho que é bacana a gente, se não discutido nesse momento agora, Carlos, eu acho que é bacana a gente, da maneira que está ali, trazer em um outro momento para aproximar, né, essas informações de todo mundo, e eu acho que é válido esse ponto, tá bom? Mas era a solicitação justamente desses 15%, né? E não dos 25% que a gente está ali. Igual foi falado, a gente já está em outro estado e tudo, mas isso não indefere ali o nosso pedido, né? Eu acho que fica aí o registro, independente do estado que a gente está, e aquilo que eu falei lá no começo, acho que a gente tem que discutir isso nas horas boas também, né? E não trazer isso só nas horas ruins, porque a gente teve esse primeiro momento tanto para a aplicação da deliberação como a aplicação aqui no nosso complexo mesmo, né? De como isso atingiria, e a gente viu ali que, na verdade, era muito maior do que o que a gente esperava que fosse, tá? Então, o ofício, basicamente, ele fazendo isso de forma bem resumida, ele é uma solicitação ali de, ao invés dos 25%, uma redução de 15%, tá? Só sendo bem breve ali mesmo nesse sentido, acho que para todo mundo, tá bom? Ok, Ronder. Novamente, eu tenho uma sugestão. Eu tenho uma sugestão, que a gente tá com, que é o seguinte, a gente também jogar isso para a próxima reunião. Aí, Ronder, o que podia fazer? Se é que você entende assim, vocês poderiam fazer uma apresentação breve. A gente coloca, eu vou falar com o Ed, né, que é o coordenador, coloca como pauta. Aí você, além, porque você falou o final, que são os 15%, mas você justificar por quê, né? Sim, tem muita informação ali. Isso. Aí você bastante. faria uma apresentação para a próxima reunião, a gente Tá bom. deixa marcado aí para o mesmo dia, na terça-feira que vem, não sei o que vocês podem, se todo mundo concorda. E aí ficaria como pauta essa parte aí, e depois também a discussão do artigo 5º, parágrafo 2º, né? Talvez as sugestões, né? Se você também... Tranquilo. Para gente aqui assim, a gente estava ali na ânsia e eu não quero deixar isso passar, tá? Eu quero trazer isso para cá, para todo mundo se aproximar ali mais desse ponto que a gente traz aqui, tá? Mas não tem problema ali que seja para a próxima reunião, porque eu acho que a gente faz isso de uma forma um pouquinho mais, né?
mais entendível e mais clara e não deixa nenhuma informação de fora e não deixa de esclarecer nenhum ponto que alguém tiver e eu acho que, assim, foi até um ponto que a gente conversou ali bastante, né? A BRF, ela está aqui aberta para todo mundo, né, gente? Eu acho que vocês na oportunidade, os membros do comitê na oportunidade, eles estão abertos e convidados a participar aqui com a gente da nossa realidade, fazer uma visita, a gente pode organizar isso sem problema nenhum. Eu tenho a questão de uma notícia, que na verdade não é nem uma notícia, só eu contando a fofoca antes a gente estava conversando ali com o Ed, né? Então pode ser que a gente vá estudar um projeto junto aí, né, com o IF, a questão ali do reuso e de todo mundo que tiver aqui para contribuir, né? Um projeto, a gente já tem um projeto andando de um outro lado, mas existiu ali essa questão dessa possibilidade, o Ed trouxe essa abertura e a gente ficou muito feliz, né? Eu acho que é uma possibilidade muito bacana e a gente vai discutir isso aqui dentro, né? Só para vocês entenderem que a gente não está só contando ali com a sorte da chuva ou com a sorte da deliberação ou com um pedido, não de jeito nenhum, né? A gente está aberto aí a tudo aquilo que vocês puderem contribuir com a gente e eu acho que tomara que dê certo. Eu fiquei de passar um retorno ali para o Ed para a gente marcar um bate-papo aqui na indústria e todo mundo se mostrou muito aberto e eu faço votos que de fato esse projeto ele prossiga e a gente consiga executar ele aqui, que vai ser de grande valia, eu acho que para nós principalmente, né? Mas eu acho que isso acaba afetando todo mundo ali, principalmente o nosso Ribeirão, que precisa de uma folga, tá? Mas fica assim, Carlos, eu monto uma apresentação e a gente traz na próxima reunião ali, que acho que fica melhor. Isso. Aí o documento, o André já mandou no grupo, né? Qualquer coisa a gente marca ele de novo, já está lá, quem quiser dar uma olhada, rever. E aí ele monta a apresentação e outra para a próxima reunião, na Serenatei, caso vocês concordem, claro. E também colocar como outra pauta a discussão do artigo 5º, né? Parágrafo 2º. Aí, no caso, se a gente conseguir, quem quiser também tem toda a autonomia para fazer isso, já fazer um textinho como sugestão para incluir como parágrafo 3º e 4º, que seriam as exceções, né? E aí a gente já traria essa discussão para a semana que vem também. Ok? E torcer para que, né, continue essa previsão de chuva, a gente consiga manter nesse nível que nós estamos. E se alguém mais quiser, tiver uma consideração, fique à vontade, podem fazer, tá? Bom, eu gostaria de, além de tudo isso, né, reforçar que foi muito importante as nossas definições, ainda não foram decisões, mas que pudéssemos, assim, observando o que o Roander falou, que há questões que a gente age em tempo, né, no tempo de seca, e a gente deve agir também fora de tempo, né, no tempo aí de chuvoso. Às vezes poderia marcar uma reunião presencial, né, acho que quase todo mundo é daí de Rio Verde, né, mas aí, além de nos conhecermos, né, melhor, por exemplo, não conheço pessoalmente o Roander, né, e o restante assim, mas é óbvio que às vezes para o final do ano ou mais posterior, né, de termos uma reunião do GTE. É claro que é muito mais fácil, né, termos por aqui mesmo, mas aprimorando essas discussões, né, como o Aline esclareceu, né, sobre os questionamentos do Marcos Cabral, do produtor de águas, então, assim, para aprimorarmos esses assuntos, né, e outros também, né, uma reunião presencial acho que seria interessante, né, e respondendo, Carlos, a questão da SEMAD, né, uma provocação da SEMAD, eu anotei aqui para levar isso para a superintendência e, às vezes, ter uma articulação aqui superior, né, da chefia, para que isso seja cobrado, melhorado, e daí vai. É importantíssimo, né, discutirmos esses estágios de monitoramento, mas o anterior a isso, né, a conservação, ele também tem que vir no mesmo tom, imagina. Certo, Fabrício, obrigado. E, de repente, a gente consegue reunir, vamos ver uma data, a próxima reunião poderia ser presencial, então. E a gente aqui, eu acho que é mais fácil, posso até conversar aqui com de repente, ver com o pessoal da Comigo, da BRF, da Sanidade, porque eles têm local. A prefeitura também tem, eu posso verificar as agendas lá do... A BRF está aberta aí, ó.
né? Tamo. Fiz até um joinha aqui, né? Até liguei a câmera para gastar. Mas eu acho que talvez não a próxima, e aí fica até um pedido, não, né? a próxima não, né? A gente está passando por duas semanas de auditoria, uma confusão aqui, mas assim, desde já fica super aberto, pessoal. Não é problema para a gente trazer, a gente se disponibiliza aí, as autorizações que forem precisas aqui, eu corro atrás e confirmo com vocês aí na primeira oportunidade que a gente puder estar junto, a gente precisa estar. Na verdade, não é que a gente tem que estar, a gente precisa, né? Eu só acho que antes a gente tem que esgotar esse assunto do parágrafo e da solicitação da BR. Isso posterior, sim. sugestão posterior. Isso, por favor. Isso. Pessoal, então, se alguém mais tiver alguma consideração, por favor, podem falar. Neto, Marcos, Kleiner. Detalhe, só para ratificar o pedido do Felipe, tá? Quem entrou ali não colocou o nome e a instituição no chat, por favor, coloquem. Então, tá bom. Nós vamos deixar marcado para terça-feira novamente. E a partir de terça a gente decide o futuro das próximas reuniões. Nós vamos deixar essa de terça marcada às 2h. E aí, se for possível, né, o Felipe vai fazer uma nova sala para nós, tudo certo, como foi até então. E aí, a gente deixa marcado 2h. Pode ser? Tá tudo certo? Sim. Certíssimo. Tá ok. Então, de antemão, já agradeço a todos e bom final de semana, né? E até a semana que vem. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Até mais. Valeu, obrigadão. Já tá no ritmo final de semana aí, cara? Assim que a portaria não é revogada.